Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e finalmente eu assisti o tão esperado filme da Barbie. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas percepções minhas, bastidores e o enredo do filme. Mas antes de começar, curte o vídeo, vim até de rosa para vocês aqui hoje. Então não custa nada curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessadas nesse mesmo assunto. E também se inscreve no canal, ative as notificações, porque toda semana eu posto um vídeo novo aqui para vocês. Barbie foi o filme dirigido por uma mulher que mais arrecadou no primeiro final de semana de exibições da história, chegando a aproximadamente 162 milhões de dólares, segundo o New York Times. O filme conta a história de uma das Barbies que vive na Barbilândia. Ela é considerada perfeita, assim como o mundo em que ela vive, mas um certo dia ela acorda e começa a sentir coisas que ela nunca tinha sentido antes e começa a se deparar com situações que ela também nunca tinha se deparado antes. A sinopse do filme chama isso de crise existencial, e aí ela entra numa jornada para buscar entender como ela pode reverter a situação e voltar a ser perfeita como era antes. Para quem é pego desprevenido, o filme da Barbie pode parecer algo supérfluo, superficial, infantil, mas na verdade ele trabalha com diversas reflexões, críticas sociais, e ele se utiliza bastante do humor, inclusive em alguns momentos bem ácido, para conseguir trabalhar sobre essas temáticas, e eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente sobre isso. O filme foi dirigido por Greta Gerwig, que também dirigiu Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Também contou com atuações maravilhosas como a Margot Robbie, Ryan Gosling, e também me surpreendeu, confesso, quando eu vi vários personagens, vários atores, quer dizer, do elenco da série Sex Education, que eu gosto muito e eu sou suspeita para falar. O que eu achei interessante é que nas entrevistas a Greta conta que, apesar da Barbie representar um imaginário em que não existe possibilidade de mudanças, em que ela é um plástico, em que ela é imutável, ela busca no filme trazer uma nova forma de fazer a gente enxergar essa relação com essa boneca a partir da contextualização do mundo atual. Ou seja, ela busca trazer pra gente como a gente pode modificar o nosso olhar, mesmo para algo que aparentemente parecia ser imutável na sua plasticidade. Vocês devem ter percebido que o filme atingiu diversos públicos, desde infantil até as pessoas mais velhas, e Greta diz que ela buscou fazer o que ela sempre faz nas suas obras, que é poder trabalhar com diversas óticas, diferentes percepções de mundo que são atravessadas, querendo ou não, por cada fase de vida. Explicando um pouco melhor, ela diz que em Lady Bird, por exemplo, ela mostra uma ótica da adolescente que está passando por uma fase de adaptações, de mudanças, de descobertas sobre ela mesma, só que ela também pensou como é que eu posso trabalhar esse filme para as mães que vão estar assistindo ali também. Como é que eu posso também mostrar a ótica para essas mães. Já em Adoráveis Mulheres, a gente também enxerga isso quando ela traz o filme sobre a infância, só que de uma ótica de pessoas adultas que já passaram dessa infância, mas visualizam aquela infância dessa ótica da adultez. Então, nos seus filmes, ela costuma trabalhar o amadurecimento das suas personagens de acordo com cada fase e estação de vida que ela está vivendo. Ela até relaciona isso, faz uma analogia com os livros que ela leu durante a sua vida. Ela percebe que quando era menor lia um livro, o mesmo livro que não mudou nada, e quando ela é maior ou adulta, ela pega aquele mesmo livro e percebe como ela muda a visão diante dos personagens, da história que está ali. Ou seja, a fase de vida dela e as experiências que ela já teve faz com que ela mude muito a percepção daquilo que aparentemente é imutável. Barbie tem algumas referências da cultura pop, do cinema, de clássicos, como 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e ela fala em entrevistas e deixa claro que ela realmente adora Kubrick e ela quis se inspirar em 2001 para fazer a cena inicial. Então, se você já assistiu o filme, você deve ter percebido que aquela cena inicial representa, e se você também já assistiu Odisseia no Espaço, aquela cena inicial representa uma inspiração, uma ressonância desse clássico. Bom, a partir de agora eu vou contar um pouco mais profundamente a história do filme e vão existir spoilers, então quem não quer se deparar com nada, ainda não assistiu o filme,
para por aqui, assiste o filme e depois volta. Quem não liga ou já assistiu, continua comigo pra gente conversar sobre isso. Como eu falei anteriormente, a Barbie inicia o enredo em um mundo perfeito, em que as Barbies tinham o poder de trabalhar onde elas quisessem, de ter suas independências, de apoiarem umas às outras, de ter dignidade. Então, elas acreditavam que tinham conseguido proporcionar para o mundo real a possibilidade das mulheres conseguirem alcançar um lugar em que elas tivessem dignidade e que elas tivessem liberdade. Ao mesmo tempo, os Kens estão ali meio que em segundo plano, meio que como se fosse um anexo à Barbie, sabe? Que não precisaria estar ali. Se eles desistissem, não ia fazer nenhuma diferença, mas que eles estão ali naquele mundo e que eles praticamente existem para servir, não sei se seria servir, mas está ali meio que anexo às Barbies. Esse mundo perfeito também traz uma sensação daquela perfeição que é inalcançável, porque é tudo muito artificial, é tudo muito repleto de cores vivas, vibrantes, que não existem exatamente na natureza do mundo real. São superfícies lisas que não tem muita complexidade. A Barbie, por exemplo, é quase como se a gente estivesse brincando de boneca com ela, porque ela vive um mundo em que, por exemplo, ela acorda de manhã, tá tomando banho no chuveiro e nem sai água daquele chuveiro, ou ela vai comer uma torrada, mas ela não come de fato. Então é um mundo realmente plástico, um mundo meio superficial, artificial. Essa foi a sensação que me deu. E o filme conseguiu representar isso muito bem através do visual. Eu realmente não me aprofundei nisso, mas essas foram as sensações que o filme conseguiu me transmitir através das cores, da forma como foi construído o cenário, da fotografia. Tudo isso me passou essa sensação de algo realmente artificial, mas muito estético e harmônico com tudo aquilo que o mundo da Barbie representava. E essa Barbie, que é protagonizada por Margot Robbie, é ela quem decide, pagando o pato, de começar a ter uns defeitos, começar a perceber algumas coisas estranhas no seu dia a dia. E ela é considerada a Barbie estereotipada, que é aquela Barbie clássica que a gente conhece, né? Loira, de olhos claros, com corpo magro. E ela é conhecida basicamente pela sua beleza, né? Então ela não consegue se ver de outra forma. Quando ela se depara com os defeitos que vêm aparecendo, como celulite, como mau hálito pela manhã, os pés dela começam a ficar chatos, e eu acho que o principal de tudo isso é que ela começa a ter pensamentos de morte. Então, dentro de um mundo perfeito, teoricamente, em que não se sentia nenhuma sensação desconfortável ou que não existia nenhum tipo de imperfeição, aquilo começa a chocar a Barbie e ela termina buscando alternativas para voltar a ser o que era, porque ela não quer mais sentir aquilo, ela não quer se deparar com o que é considerado um defeito para ela. E quando ela vai buscar ajuda, ela descobre que existe uma fenda entre o mundo real e a Barbilândia, e ela também descobre que provavelmente aquilo que ela estava sentindo era uma conexão, era uma transmissão da criança que costumava brincar com ela. Então, para resolver isso, ela precisava atravessar essa fenda em direção ao mundo real e encontrar essa criança que costumava brincar com ela para reverter toda essa situação. O que ela não esperava é que no meio do caminho Ken ia aparecer enfiado no seu carro e ela ia ter que completar essa jornada junto com ele. Quando eles chegam no mundo real, os dois se deparam com situações, com sensações, com sentimentos que eles não sabiam explicar muito bem o que estava passando ali. A Barbie, ela se depara com uma sensação de ser invadida, de ser exposta, ameaçada, de estar ali vulnerável, porque os homens começam a assediá-la, a olhar para ela, a soltar comentários degradantes. Então ela se sente realmente exposta de uma forma que ela nunca tinha conhecido antes na Barbilândia, porque isso não existia lá. Já o Ken, ele começa a se sentir com o ego inflado, admirado, respeitado, de uma forma que ele nunca tinha se sentido antes. Então os dois se deparam com
novamente novas sensações que eles não sabiam explicar e que causa muita estranheza para eles. Nessa jornada, Barbie se depara com experiências que colocam em xeque tudo que ela conhecia antes, como a eterna juventude, a inexistência de sentimentos desconfortáveis e o apoio que existia entre as mulheres. E o que é mais estranho para ela é que os homens estavam dominando e representando papéis onde na Barbilândia as mulheres dominavam e representavam. Mas ela terminou deixando isso em segundo plano, vamos dizer, porque a motivação de encontrar a criança com quem ela brincava ali no mundo real falou mais alto. Então existiu essa estranheza, inclusive ela também estranhou muito que os manda-chuvas lá da Mattel, por exemplo, eram todos homens, liderando coisas, objetos, brinquedos que falavam sobre mulheres, mas eram todos homens. Mas o que chocava de forma negativa a Barbie terminava sendo um bálsamo para quem? Porque foi ali que ele percebeu que os homens poderiam liderar cargos, né, de serem bem-sucedidos, de representarem funções, atividades de poder realmente ditar o que vai ser feito. Ou seja, essa dinâmica que o Ken se depara, que é na verdade o mundo que a gente vive, eu e você, é totalmente o inverso do que era vivido no mundo da Barbie. Então, o Ken se admira profundamente com isso, fica curioso, porque isso coloca ele numa posição hierárquica mais alta de poder e de dominância. E a coisa toda só piora quando o Ken volta para Barbilândia com livros sobre o patriarcado, sobre novas ideias e ideias sobre cavalo, quem assistiu vai entender. E aí ele volta e ele faz com que todos os Kens terminem mudando a forma de perceber a Barbilândia, mudando seus estilos de vida e fazendo com que as Barbies se tornassem submissas e que atendesse eles perante a qualquer pedido, quase como se tivesse sido uma lavagem cerebral. Quando a Barbie volta para Barbilândia e ela se depara com todas aquelas mudanças, ela entra num estado de desânimo total. E a única coisa que vai conseguir tirar as Barbies desse estado de zumbi, né, de lavagem cerebral, é o discurso protagonizado pela América Ferreira, em que foi um monólogo em que ela falava sobre as mulheres, sobre como é difícil a gente conseguir atingir certos patamares sem a gente se sentir culpada, sem aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, de que tá faltando alguma coisa, tem algo que não tá certo, embora a gente se esforce muito. E ela consegue trazer esse monólogo que foi comentado mundialmente, que comoveu muitas pessoas, inclusive comoveu os bastidores, né, do filme. E até a Greta diz em entrevistas que viu aquele discurso atingindo não só as mulheres, mas também representando homens e qualquer pessoa que também se sentisse sempre nessa corda bamba de sentir que nunca está o suficiente, que tudo que faz parece que sempre falta algo. A trajetória segue jogando luz em temáticas como o sexismo, como as influências que o patriarcado exerce na sociedade, a desilusão que tende a existir na busca inalcançável pela perfeição e pela juventude, e complexidades humanas que fazem de nós únicos e dão sentido às nossas vidas. Afinal, se nem a Barbie, que é perfeita, consegue se sentir plena, quem dirá nós humanos? Algumas curiosidades sobre o filme é que a diretora não deixou de colocar piadas que pudessem atingir 3 pessoas, por exemplo, que não fosse abranger todo mundo, mas que ela escolheu deixá-las, porque para ela, se atingisse uma pessoa, 2, já seria válido. E eu acho que, assim como eu escutei em outros lugares, o filme realmente conseguiu trazer a voz da diretora naquilo que a gente assistia, daquilo que a gente experienciava, e ela realmente conseguiu tornar o filme único por conta disso, porque ela conseguiu colocar a sua marca dentro do enredo. E no decorrer do filme a gente não deixa de encontrar críticas à boneca Barbie, a como realmente a produção dessa mercadoria influenciou na autoestima das mulheres no decorrer de suas vidas, né? E como também ela faz parte de uma construção social dentro desses anos todos que a Barbie nos acompanhou. E a diretora também fez questão de não tirar essas críticas, de deixar
realmente aquilo que também atravessava ela e que de alguma forma ela já tinha vivenciado na vida dela. Para quem assistiu o filme vai lembrar que no final tem um trecho como se fossem filmagens com recordações, com brincadeiras, crianças, mães. E esses trechos foram realmente compilados reais das pessoas que trabalharam nos bastidores do filme. E a Greta fez questão de trazer isso porque ela quis trazer a ideia de que todos os trabalhos, todo o resultado, todas as obras feitas, elas são feitas também por humanos. E que serem feitas por humanos também traz essa singularidade, essa unicidade. Isso se faz mais pertinente ainda, especialmente diante do chat GPT, da inteligência artificial, como a gente ainda tem essa vantagem de sermos únicos porque a gente traz exatamente a complexidade que é ser humano. Barbie foi um filme que me surpreendeu e eu realmente fiz de tudo para não ver nenhum spoiler antes ou ver nenhuma análise, mesmo sem spoiler. E assim, realmente me surpreendeu. Eu não sabia o que esperar, não tinha expectativas, mas eu me diverti do início ao fim, eu gargalhava e eu realmente me envolvi com o filme mesmo, assim, acho que foi uma experiência e me comoveu e me trouxe uma sensação de nostalgia diante da boneca. Mas eu acredito que é um filme que vale a pena dar uma chance, é bem diferente do que é esperado muitas vezes e que eu quis trazer para vocês como uma forma da gente refletir sobre diversos assuntos. Comenta aqui o que vocês acharam do que eu trouxe, se vocês já assistiram o filme, o que vocês perceberam também, para complementar as nossas percepções e para a gente dialogar sobre isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês. Até a próxima!